Fim de jogo, vitória do Brasil no último amistoso antes da Copa do Mundo. Conseguimos vencer aí o Egito por 2-1, num jogo que o placar não importa muito, né? Afinal, o Ancelotti usou esse último amistoso para fazer testes ainda. E o Brasil aí sai com algumas preocupações. O Ancelotti tem dois problemas nessa partida aí. Um problema bom para mim e um problema muito ruim. De novo, o Brasil sofrendo com erros individuais da defesa. Nós temos aí o Igor Thiago também, que recebeu uma oportunidade como titular e não aproveitou, pelo contrário. E nós temos aí Endrick pedindo passagem no ataque da seleção. Luiz Henrique também fazendo uma boa partida. E ó, muita mudança no esquema tático. Nós vamos falar realmente como o Brasil jogou nessa partida e como se saiu, afinal, se fez uma boa partida ou não, se esse teste valeu contra o Egito e o que a gente pode aprender para as próximas partidas, o que a comissão técnica do Brasil vai ter que observar agora nesses próximos dias. Estamos a uma semana da Copa do Mundo, vamos comentar aí, analisar direitinho, jogador por jogador também. Então fica comigo até o final do vídeo, aproveita e já deixa o like aí que dá maior moral aqui no canal. Antes da bola rolar, a gente já sabia que tinha novidade, né? O Ancelotti veio com um time diferente daquele que goleou o Panamá dias atrás por 6-2 e entrou com o Paquetá ocupando o lado direito, teve o Ibanes na zaga, o Igor Thiago jogando como um 9 mais centralizado ali, querendo testar o Igor Thiago nessa posição, se ia abrir espaço para os pontas criarem mais jogadas ali. E o Brasil começou o jogo como o torcedor queria, né, cara? Agressivo, pressionando lá em cima, tentando roubar a bola rápido e, ó, tentando criar oportunidades para fazer o gol. E abriu o placar muito rápido, né, com uma defesa aí, uma falha da defesa do Egito, que permitiu ali que o Bruno Guimarães aproveitasse muito bem e fizesse o gol já para abrir o placar. E o Brasil seguiu pressionando, encontrando espaços com Rafinha, Vini Júnior. Parecia questão de tempo até ampliar essa vantagem. Mais uma falha da zaga, uma falha individual que acontece bastante na seleção brasileira. Aconteceu mais uma vez, cara. O Marquinhos, uma bola recuada, o Casemiro também desatento. O egípcio aproveitou e já igualou logo ali, minutos depois, aos 10, 11 minutos de jogo. Mas o Brasil não se abateu e continuou criando oportunidade. Até que jogou muito bem, cara. Tem um destaque aí pro Bruno Guimarães, que participou muito bem na criação do jogo hoje. Deu várias achadas pro Vini, pro Rafinha. Vini que desperdiçou as chances deles também, né? A gente vai criticar bastante o Igor Thiago, porque pra mim foram as chances mais claras. Mas o Vini, naquele início de primeiro tempo ali, principalmente, partiu em algumas oportunidades ali, com um corredor ali à frente dele, uma oportunidade de ele fazer uma jogada individual e mostrar realmente que ele é o líder dessa seleção, o líder técnico, mas desperdiçou, bateu de direita, tentou bater de bico ali, o goleiro catou a bola e foi displicente em algumas jogadas também, uma jogada ali que ele poderia ter dado continuidade com um passe do Bruno Guimarães, ele acabou tentando fazer bonito, dar um passe de letra. O Vini parecia que ele ia fazer uma grande partida hoje e igualar mais ou menos o primeiro tempo que ele fez contra o Panamá, mas ele deixou um pouco a desejar porque eu não achei que ele levou essa partida com a seriedade que ele precisava. Já o Rafinha, cara, tava também conseguindo partir nas costas da zaga, finalizando, criando jogada para os outros companheiros, tava jogando com vontade e seriedade, que é o normal do Rafinha, né? Ele puxa muito o time com essa garra dele, essa vontade dele de jogar e de levar a partida muito a sério, ser muito competitivo. A situação do Marquinhos na zaga complica, cara, porque um erro desse na Copa do Mundo pode comprometer a nossa classificação, pode comprometer a Copa do Mundo do Brasil. E o Marquinhos, cara, quando não tem ninguém vendo um jogo que não é importante, ele costuma ser o Marquinhos, aquele que tá lá entre os melhores zagueiros do mundo. Pô, se for um jogo que tá todo mundo criando expectativa, que tá todo mundo assistindo, parece que ele sente a pressão. Se tiver gente vendo na televisão, se tiver mais de 1 milhão de pessoas vendo, ele falha. Isso já aconteceu em Champions League, isso já aconteceu na seleção brasileira. Ele sente a pressão das partidas. Esse tipo de falha, cara, não pode acontecer de um jogador do nível dele, não pode acontecer com um zagueiro que é para ser o capitão da seleção brasileira. E apesar do gol de empate que a gente tomou, a gente continua pressionando, né, criando oportunidades com o Rafinha e Vini flutuando ali, e achando o Igor Thiago em duas oportunidades que ele desperdiçou a chance de cara pro gol, as duas de esquerda ali, que ele poderia ter feito melhor, mas mostrou que talvez não esteja preparado para ser o titular da seleção brasileira, que não tenha qualidade suficiente para ser o titular. E isso ficou claro para mim nessa partida, que o pessoal se animou muito com ele tem um carisma que chama atenção, a galera gosta dele. Parece um pouco com o que acontecia com o Richarlison, né, cara? Que a gente sabia que não era esse jogador todo,
mas o contexto dele ter sido um dos artilheiros da Premier League, ficou em segundo lugar, ainda contou mais para com ele teve esse aval ainda para poder chegar com essa moral toda na seleção, que na primeira partida era o batedor de pênalti, aí fez o gol, depois fez outro gol de pênalti também, e agora já, não, Igor Thiago titular, todo mundo querendo ver, eu não entendo nada, não entendia nada dessa situação aí, não conseguia entender esse apelo todo pro Igor Thiago, não, porque a história dele, porque passou na Bulgária, o que eu tenho a ver com isso, cara? Tem que jogar o melhor. E no segundo tempo entrou o melhor, cara. O Ancelotti já chegou com várias mudanças pro segundo tempo. Mudou basicamente o time inteiro, só deixou o Rafinha e o Danilo, que ele já tinha substituído ele ali aos 17 minutos, quando o Wesley saiu lesionado. E o time, no primeiro tempo, parecia que ia ser como foi contra o Panamá. Um time com muito mais vontade, muito mais mobilidade e criando melhores oportunidades. O Brasil começou muito agressivo no segundo tempo, com o Endrick, Luiz Henrique também criando muito perigo, o Rafinha tendo mais espaço no lado esquerdo, que é onde ele gosta mais de jogar, e foi assim que criou a oportunidade do segundo gol do Brasil, o gol do Endrick, uma jogada do Rafinha ali pela esquerda, que entrou na área e cruzou muito bem, deu a bola no pé do Endrick, finalizou com maestria, com frieza. Endrick está acostumado a fazer gol, e na seleção brasileira ele não sente a camisa, cara. É inacreditável como esse jogador chama a responsabilidade, ajuda na marcação também. Já chegou dando carrinho, brigando pelas bolas. E isso, na Copa do Mundo, é indispensável, cara. Por isso que eu acho que o Endrick, que é muito brigador, tem a qualidade técnica, tem a finalização, tem estrela, e tem essa vontade, esse tesão pra jogar com a seleção, ele tem que ser titular, cara. Ele tem que ser titular. Não adianta você querer tentar outra coisa sem ser o Endrick, com tudo que ele já mostrou, com os poucos minutos que ele teve na seleção brasileira até hoje. Depois do gol do Endrick, o Brasil diminuiu um pouco o ritmo, desceu um pouco a linha, permitiu até algumas aproximações perigosas do Egito, começou a trabalhar mais a bola, começou às vezes até lançar a bola lá pra frente de qualquer jeito e desperdiçar a posse, e começou a criar muito menos, começou a virar um jogo morno, e até cedeu algumas chances pro Egito, cara. E não me preocupou porque eu achei que o Ancelotti realmente queria diminuir o ritmo, até testar ali como seria o time sendo pressionado, para aproveitar que é um amistoso, uma equipe mais fraca, e ver como a equipe se comporta, para ele poder ver, para ele poder analisar depois e ver onde que erraram, porque vão ter situações na Copa do Mundo que a gente vai ser pressionado, vão ter situações que a gente vai ter que descer a linha, que a gente vai ter que se proteger mais e sobreviver. Então era importante, eu acho, que o time não se desgastasse, começasse ali a trabalhar um pouco mais, sobreviver no jogo mesmo, deixar o tempo passar e se defender bem. E eu acho que o Brasil até conseguiu bem contra uma equipe que não é muito forte, que é o Egito, mas terminou com o jogo ali com poucos lances realmente de perigo da seleção brasileira. E o jogo acabou. Isso aí, cara, pra mim um bom teste. Serviu pro Ancelotti ver algumas coisas, né? Tivemos algumas coisas importantes acontecendo aí no jogo, como a lesão do Wesley, que agora a gente vai ter que ver quem que ele vai trazer pro lugar. Vamos ver também se o Wesley foi alguma coisa demais com ele mesmo, foi alguma coisa grave, ou que se foi só ele sentiu ali, mas amanhã já tá bem. Vamos ver como é que vai ser aí o Wesley e quem ele vai trazer, né? Vamos ter que discutir isso, caso o Wesley tenha que ser desconvocado. Também vimos aí o Igor Thiago sendo testado como titular e a gente viu que, pelo menos com essas peças que ele botou junto, não funcionou. O Igor Thiago talvez seja um jogador para uma outra ocasião de jogo, talvez não para começar, com o estilo que a seleção brasileira vem criando suas jogadas de ataque. Vimos aí o Endrick mais uma vez resolvendo, né, cara? Mais uma vez mudando o jogo, mudando o ataque, como ele sempre faz quando entra para jogar com a seleção brasileira. E erro individual do Marquinhos também preocupa, tem que conversar com ele, tem que se organizar mais ali ele e Casemiro para que isso não aconteça na Copa. Tem que ver a situação do Vini Júnior também, que eu tava achando que eu ia chegar aqui elogiando o Vini hoje. Já tinha ido bem contra o Panamá, parecia que ele estava tecnicamente apurado hoje também, ele conseguiu passar algumas no mano a mano, mas tava displicente, tava achando que era brincadeira. O Vini Júnior, cara, não pode pegar e desperdiçar as oportunidades dessas. O jogo tava 1-1, cara. Ele não pode ser displicente como ele tava sendo, achando que o jogo era brincadeira porque era amistoso.
O Vini Júnior, cara, tá achando que tá lidando com o Dorival Júnior? Tu não tem vaga cativa não, cara. Pode ser do Real Madrid, pode ser de onde for, pode ser conhecido do Ancelotti, ele vai te tirar. Tem jogador querendo ali, tem jogador brigando pela vaga, tem jogador merecendo essa vaga, e o Vini Júnior, se continuar nesse pique, vai ficar difícil, cara. Tem que levar a Copa do Mundo a sério. Se você fizer esse tipo de jogada na Copa, porra, tu vai cair. No meio da Copa, tu vai estar virando banco. Pode ter certeza, Vini. Levar a sério a seleção, cara. Não, mas pode ser contra o Egito, pode ser contra quem for. Tem que levar a sério o jogo. Tem que aproveitar a oportunidade, tem que fazer gol. Porra, a gente tinha a oportunidade hoje de golear mais uma seleção, ainda é uma seleção mais forte que o Panamá, e sair com a confiança lá em cima. Mas por causa de algumas displicências no primeiro tempo ali, não só do Vini, mas como do Igor Thiago também perdendo gol, o jogo foi diferente. Se você abre o placar, já faz o segundo, já faz o terceiro, é outra parada, o segundo tempo já é diferente, o jogo inteiro é diferente. Mas se você tem as oportunidades de fazer o gol e você não aproveita, o outro time começa a crescer. O outro time, em algum momento, vai abrir brechas no jogo, ele vai criar chances de contra-ataque e vai acabar fazendo gol na gente. Na Copa do Mundo, cara, nós vamos ter seleções muito mais fortes que essa. Então, qualquer chance é chance, e o cara tem que estar já na mente dele que ele tem que dar vida em cada chance, não pode estar, distraído, cara. Distraído ou desconcentrado, né? Essa é a palavra. Isso ficou faltando hoje pro Vini Júnior. E é isso, cara. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam desse jogo da seleção, se vocês estão animados aí pra estreia contra o Marrocos. Faltam poucos dias, hein, cara. Estamos chegando lá. Essa seleção, pra mim, ainda não tá preparada, mas o Ancelotti vai ter mais alguns dias aí pra trabalhar e pra decidir quem vai ser o time titular, que eu acho que ele ficou com uma dúvida absurda, eu acho. O 9 ainda não tá decidido quem vai ser. E eu acho que isso vai ficar para os próximos dias aí, para ele vai escolher quem vai ser o 9 dele contra o Marrocos. Eu acho que não vai ser, mesmo que ele decida, não vai ser uma decisão definitiva, porque o 9 pode mudar durante a Copa. Eu acho que essa seleção vai revezar bastante durante a Copa aí, pelo que eu tô vendo. Cada ocasião vai ser uma ocasião. Valeu? Deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal se você não conhecia. Vai ter muito conteúdo de Copa do Mundo, futebol europeu, mercado da bola aqui nesse canal. Live também durante os jogos da Copa, comentário, narração, vocês participem aí. E ó, tamo junto.